favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 a 35. Muitas vezes a gente prega muito sobre as 7 igrejas do Apocalipse e pregamos pouco sobre a igreja de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 a 35. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma importante organização americana fez uma pesquisa com cerca de 1.000 igrejas nos Estados Unidos, igrejas que estavam passando por crise, por dificuldades. E a pergunta que foi feita para os membros da igreja foi a seguinte: o que a igreja é para você? Qual é a sua expectativa acerca da igreja? 90% respondeu dizendo, dos membros: a minha expectativa é que a igreja atenda às minhas necessidades e às necessidades da minha família. Apenas 10% respondeu a essa pergunta dizendo: a igreja existe para fazer o que é a obra missionária. O mais incrível é que os pastores dessa igreja, cujos membros deram essa resposta, 90% deles responderam justamente o contrário. 90% dos pastores disseram que a igreja existe para cumprir a sua missão. Descobriu-se, portanto, ou concluiu-se, portanto, que essas igrejas estavam morrendo porque elas não tinham unidade de propósito. Cada um puxava para um lado, cada um entendia a igreja de um jeito. Não havia o quê? Unidade. Não havia unidade. A igreja de Jerusalém, para nós, é uma igreja maravilhosa porque ela nos dá exemplo de unidade. Veja no texto que nós lemos, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, significa que o fato da igreja ser grande, ela pode ter um coração e uma só alma. Não é o tamanho da igreja que vai determinar se ela tem um coração e uma só alma. Porque um corpo, meus amados irmãos, não funciona com 2 almas, com 2 corações. Tem que ser um só coração. Isso significa unidade espiritual. E essa unidade espiritual não é criada pela igreja, não é fabricada pela igreja, não é fabricada pelas programações da igreja. Isso é unidade do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, depois de dar, nos 3 primeiros capítulos, toda a teologia da salvação, da graça e da igreja,
Ele no capítulo 4 entra na parte prática. Ele começa dizendo: rogo-os, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes o quê? Chamados. Preste atenção, todos nós, todos os crentes, fomos chamados para uma vocação. E qual é a vocação? Veja lá, por favor, no versículo 3, o que diz aí? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que essa unidade, ela é do Espírito. Todos nós aqui fomos batizados no mesmo corpo. Todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Nós somos um corpo com vários membros, mas nós estamos ligados, interligados uns aos outros. Existe uma comunhão dos santos, uma união mística entre nós. E sabe o que Paulo está colocando aqui? É que eu tenho que me esforçar para preservar. Eu não vou criar, eu preciso o quê? Preservar. E veja lá em Atos 5, que quando Ananias e Safira, por causa da mentira e do pecado deles, tenta quebrar essa unidade da igreja, eles são o quê? Disciplinados pelo Senhor. Porque a coisa mais importante para a igreja é a manutenção dessa unidade, desse só coração. E abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. E é importante, no versículo 20 e 21 de João 17, leia comigo aí, por favor. O que diz aí? João 17, 20 e 21, o que diz? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A intercessão de Jesus, a oração de Jesus, o desejo de Jesus é que cada vez mais nós sejamos o quê? Um. Assim como ele é no Pai. E ele diz que o mundo vai crer no Evangelho a partir dessa unidade, dessa união da igreja. Mas eu quero tirar 3 lições acerca do que essa unidade produz na vida da igreja. Quando a igreja de Pinheiros, ela descobrir que nós temos que nos esforçar para termos uma só alma e um só coração, coisas extraordinárias de Deus irão acontecer aqui. A primeira delas é que nós vamos cuidar dos necessitados. Dos necessitados. Veja no texto aí, que diz claramente: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era o quê? Comum. Os ricos, aqueles que tinham bens, como a igreja foi crescendo, e chegava gente pobre, chegava gente rica, chegava gente necessitada, eles tinham uma preocupação muito grande de cuidar uns dos outros. Esse é um ponto importante, irmãos. Quanto mais unidos nós formos, mais nós teremos essa preocupação com o bem-estar do outro, com a necessidade do outro. Quanto mais nós tivermos um só coração, quanto mais nós tivermos a unidade do Espírito, haverá preocupação com o outro. Alguns chamam esse texto, erradamente, de comunismo cristão. Mas não é. Aqui é a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. E alguns irmãos hoje, eles depositam o dinheiro, o dízimo dele na conta da igreja, e depois não se identificam. Por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba quanto é que eu ganho, e se o pessoal souber que eu ganho isso, pode vir pedir dinheiro emprestado. Sabia disso? Presta atenção, irmãos. Quanto mais nós estivermos ligados ao Espírito Santo, quanto mais nós estivermos unidos no Espírito Santo, mais nós vamos ter compaixão uns dos outros. Como diz Paulo em Romanos 12, nós estaremos sempre prontos a atender às necessidades dos santos. E aqui não é só necessidade material, não.
É necessidade espiritual, é necessidade afetiva, é necessidade psicológica, é necessidade de saúde. As necessidades, a igreja, ela é uma comunidade de necessitados. E nós temos que cuidar uns dos outros. Mas a segunda coisa que a unidade do Espírito Santo produziu nessa igreja de Jerusalém, veja no versículo 33, o que diz aí? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. A unidade do Espírito gera cuidado interno, preocupação uns com os outros, mas também nos une na missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho aos de fora. Veja no capítulo 5 aí, vira, né, a página. No capítulo 5, versículo 42, diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar quem? Jesus, o Cristo. Irmãos, nós temos que ter unidade na missão, unidade no propósito. O que é a igreja para mim, o que é a igreja para você? O que é a igreja para essa turma nova que está chegando? Tem que estar claro na sua cabeça que o nosso propósito como igreja é levar o Evangelho a toda criatura. É fazer discípulos de Jesus em todas as nações. A missão da igreja é missões. Como o pastor Mateus pregou aqui hoje, falando sobre o trabalho na China. E praticamente a nossa igreja aqui está ajudando cerca de 18 países. Nós estamos mandando missionários, os dízimos são recolhidos aqui, as ofertas são recolhidas aqui, nós estamos sustentando missionários, ajudando missionários. E aí o papel da igreja é esse. Igreja não é empresa, igreja não é clube, igreja não é sindicato, igreja é o corpo vivo de Cristo unido para fazer a obra, um só propósito. Veja no texto, no versículo 31 do capítulo 4, que quando eles foram ameaçados para não pregar o Evangelho, eles oraram. E diz o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Nós temos que pregar. Essa é a nossa missão. Igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Igreja que não faz missão, ela está fora do foco de Deus. Mas em terceiro lugar, o que essa unidade produziu? Cuidado, preocupação com os necessitados, gerou compromisso no propósito de pregar o Evangelho. Mas o que eu acho interessante nesse texto aqui, não sei se você captou aí a mensagem, no versículo 33, diz assim, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Todos eles. Não era só sobre os apóstolos, mas sobre todos eles. A palavra graça aqui significa justamente o favor de Deus, a graça de Deus, a beleza de Deus, as virtudes de Deus. Diz lá em Atos, capítulo 2, Atos 2, a igreja não tinha redes sociais, a igreja não tinha um projeto de marketing. Mas o que é interessante, que o texto nos diz em Atos, capítulo 2, versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja era uma igreja o quê? Simpática. Era uma igreja onde as pessoas eram atraídas justamente pela abundante graça de Deus que se manifestava na vida daquela igreja. Irmãos, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito, mais atraente a nossa igreja vai ser, mais graças. Preste atenção, está lá no Salmo 133,
quando Deus diz que é na unidade, que é na união dos irmãos, que Ele ordena a sua bênção. Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando amardes uns aos outros. O amor é a atração da igreja. E quanto mais unidos nós formos, quanto mais focados nós estivermos, quanto mais no objetivo de preservar a unidade do Espírito nós estivermos, mais a graça de Deus será abundante sobre a nossa vida. Mas em quarto e último lugar, eu gosto dessa expressão, da multidão dos que creram. Vocês se lembram lá que em Atos capítulo 1, a primeira reunião que a igreja fez, tinha quantos presentes? 120. Depois, quando Pedro prega o primeiro sermão, quase 3.000 foram batizados. Depois, você vai observando que lá em Atos 2, 42, 47, né? Atos 2, 42, 47, diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor o quê? Dia a dia. Diariamente, Deus convertia pessoas e colocava o quê? Para dentro da igreja. Por quê? Porque essa igreja também pregava o quê? Todo dia. Se reunia todo dia. Era uma igreja 24 horas. E essa igreja o quê? Crescia. Crescia. E esse é um ponto que eu quero deixar aqui para vocês, muito importante, irmãos. Porque a igreja foi crescendo, no final do capítulo 4, veja aí no capítulo 4, versículo 4. 4, o que é que diz? Lê para mim aí o que é que diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase o quê? Só ao PH da igreja de Jerusalém tinha quantos nomes? 5.000. Preste atenção, quanto mais unida no Espírito, quanto mais nós lutarmos para preservarmos a unidade do Espírito, mais a igreja vai o quê? Crescer e se fortalecer. E se fortalecer. E eu acho esse texto maravilhoso, porque agora ele não vai falar mais de 3.000, nem de 120, mas ele vai dizer da multidão dos que creram. Da multidão. A multidão. Alguns comentaristas chegam a dizer que em 25 anos, a igreja de Jerusalém saiu de 120 membros para 100.000 membros. Veja no capítulo 6. Veja no capítulo 6. Que diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos... Presta atenção, era um crescimento o quê? Múltiplo. Sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? Veja no versículo 7, o que diz no capítulo 6. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos o quê? Sacerdotes. Os caras do templo, os sacerdotes estavam o quê? Se convertendo ao Senhor. Se convertendo ao Senhor. Nesses 112 anos, nós estamos crescendo, temos muito para crescer. E eu queria que você fosse comigo lá, voltasse para Efésios capítulo 4. Eu quero terminar. Vamos ficar de pé. 4, 13 em diante. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Sabe quem vai produzir um crescimento? Nós, cada um aqui, cada junta, cada parte, desenvolvendo o seu dom, fazendo o trabalho. A igreja vai crescer, vai se fortalecer internamente, vai crescer também para fora dos seus muros. Que Deus nos dê graça, que Deus possa derramar o teu Santo Espírito dele sobre nós, com poder e misericórdia, para que a gente continue nessa missão. Louvado seja Deus por todas as famílias que por aqui passaram, as que estão hoje. Vocês que nós estamos passando o bastão da fé, continue firme. Pastor Valcimei.